queria só começar um primeiro slidezinho aqui com os números relativos aos royalties da economia do Rio de Janeiro, para todo mundo entender a importância do que a gente está falando, né? No ano de 2012, o Rio de Janeiro teve como receita de royalties e participação especial esse número aí, um pouquinho mais, 7 bilhões e meio, um pouquinho mais de 7 bilhões e meio de reais. Embaixo vocês têm um gráfico que mostra o percentual de royalties na receita corrente líquida do Estado do Rio de Janeiro. Quer dizer, se vocês olharem, varia entre 15% e 20% da nossa receita corrente líquida vem de royalties e participação especial, né? Acho que todo mundo já sabe, mas é só para esclarecer, royalties e participação especial são duas espécies de participação governamental, né? São as principais espécies de participação governamental. Os royalties incidem em todos os campos de produção de petróleo e a participação especial só incide naqueles campos de produção elevada, mas hoje a participação especial é uma parcela bastante significativa do que a gente recebe no Rio de Janeiro, porque os nossos campos são basicamente campos de produção elevada. Então, a participação especial é muito importante para a gente. Aqui tem os números só para a gente comparar esse percentual. A numerologia do Léo é um pouco estranha, porque 2-1 virou uma vitória acachapante, mas aqui tem uma proporção um pouco mais matemática, tá? E aí a gente entra num ponto importante mesmo, que é por que existem os royalties, né? É importante a gente entender isso para conseguir analisar os conflitos federativos de uma forma, se não imparcial, porque a gente não consegue ser imparcial nisso, mas com um pouco mais de serenidade, né? Então, se a gente olha a Constituição de 1988, que prevê a compensação financeira no artigo 20, parágrafo 1º, que está aí no slide, se a gente retoma as transcrições dos trabalhos da Assembleia Constituinte, se a gente analisa as decisões do Supremo Tribunal Federal em matéria de royalties, a gente vê que os royalties são ligados sempre, e aí estou falando em royalties lato sensu, envolvendo tanto os royalties quanto a participação especial, são ligados sempre a 3 razões fundamentais, né? 3 razões fundamentais para a existência dessa compensação financeira. A primeira razão é a compensação e prevenção de acidentes ambientais. A indústria do petróleo é uma indústria que tem um impacto ambiental muito intenso. Normalmente, frequentemente, a gente vê acidentes envolvendo operações, não só vazamento de petróleo, como a gente viu recentemente, mas operações de transporte, de condução do petróleo, que são operações muito perigosas, né? Envolvem um sistema de segurança muito sofisticado, né? Então, e além disso, a gente tem o próprio impacto de atividades acessórias ao petróleo, né? Então, por exemplo, prospecção de petróleo, a gente teve um encontro alguns anos atrás, numa empresa que mostrava como se prospectava petróleo, né? O uso de canhões sônicos e tal, tudo aquilo, de alguma maneira, mexe com o equilíbrio ambiental daquelas regiões. Então, a primeira razão é essa, a compensação e prevenção de acidentes de petróleo. A gente tem, infelizmente, exemplos muito marcantes no Rio de Janeiro. Tem exemplos mais recentes no mundo, né, o Golfo do México, em 2010. A gente tem exemplos mais recentes também no Rio de Janeiro, na Bacia de Campos, né, o vazamento que aconteceu recentemente na Bacia de Campos. Então, essa compensação financeira foi prevista na Constituição. Primeira razão por isso, para tentar ter uma compensação pelo impacto ambiental, para que esse dinheiro pudesse ser usado na prevenção de acidentes ambientais. No estado do Rio de Janeiro, a gente destina um percentual dos royalties ao FECAM, que é o Fundo Estadual de Conservação Ambiental. Não é um super percentual, para ser honesto com vocês, mas é algum percentual dedicado a isso, tá? É muito dinheiro, não é um super percentual, mas é muito dinheiro. Então, essa é a primeira razão. A segunda razão é uma compensação pelos gastos derivados da elevação de demanda por infraestrutura de serviços públicos, né? Os estados e municípios produtores de petróleo, eles normalmente sofrem um surto demográfico muito repentino, muito elevado. Quando se descobre petróleo naquela região, normalmente a região é completamente alterada em termos urbanísticos. Isso aqui é uma foto de Macaé, antes do petróleo e depois do petróleo. É o mesmo lugar, é a praia de Imbetiba, em Macaé, só está com um ângulo diferente, mas é exatamente o mesmo lugar, antes do petróleo e depois do petróleo. Quer dizer, gera um afluxo de riqueza muito grande que, consequentemente, atrai muita gente, atrai muitas empresas interessadas. Você tem uma elevação muito forte
da circulação de navegações, né, de embarcações de apoio às plataformas de petróleo. Você tem um impacto na cidade que é muito grande, né? E o município e o Estado tem que estar preparados para lidar com isso. Aí, mais uma vez, o Flamengo, o Felipe Leonardo. Então, o Estado e o município têm que estar preparados. O Estado e o município têm que estar preparados para lidar com isso. Tem que estar preparados para lidar com isso, criando uma infraestrutura de serviços de educação, de saúde, né, enfim, evitando a criminalidade, evitando o aumento desordenado da cidade. Então, tudo isso também, os royalties existem também por isso. O ministro Sepúlveda pertence, nos votos dele do Supremo Tribunal Federal, enfatizou na época que estava lá muito esse aspecto. Todas as discussões que envolviam royalties, sempre mencionava essa função dos royalties. Então, na visão tradicional do Supremo, pelo menos, essa é uma razão importante. E a terceira razão, talvez a mais explícita nos trabalhos da Assembleia Constituinte, é a compensação pela perda de ICMS. Né? O ICMS que incide sobre o petróleo não favorece o Estado produtor. Né? Ele é cobrado no estado de destino da produção. Né? Na verdade, você isenta a operação interestadual de remessa de petróleo nos seus produtos, ela está isenta de ICMS. Então, você não recolhe ICMS no estado produtor. Isso já era uma perda de uma receita que a gente teria qualquer outro produto, né? Todo mundo sabe, Minas Gerais, quando produz um automóvel, ela tem um ganho de ICMS por conta dessa produção. O estado do Rio de Janeiro, ao contrário, não tem esse ganho de ICMS em relação ao petróleo. Isso foi invertido na Constituição. E aí tem um trechinho tem vários trechos realçando isso nos trabalhos da Assembleia Constituinte, mas eu destaquei um que era o do Nelson Jobim, em que ele disse: senhor presidente, é fundamental que sejam relembrados nesta casa os entendimentos do primeiro turno. Esse entendimento, esse acordo, foi no sentido de que seria votada a aprovação do royalties e os estados que pretendessem o ICM, na época do ICM, renunciariam a esse imposto. Então, esse binômio, compensação financeira do artigo 20, parágrafo 1º, e a inversão do artigo 155, estavam muito ligados nos trabalhos da Assembleia Constituinte, o Supremo também, aí o próprio Nelson Jobim, enquanto ministro, já no Supremo Tribunal Federal, realçou muito essa importância. Então, essas três razões explicam um pouco por que os royalties existem. Por isso, vai falar um pouco mais dos aspectos econômicos. E, claro, tem uma certa discussão aí, que é uma disparidade entre a destinação dos royalties nos estados e municípios com essas razões. Quer dizer, nem sempre os municípios, sobretudo, usavam os royalties para essas finalidades, né? Mas essa é uma discussão assim, um pouco ideológica que dominou parte dos debates em torno da redistribuição dos royalties. Mas o fato é que eles têm razões importantes para existir. Os estados produtores sofrem um impacto nessas três razões de maneira exclusiva, quase sempre totalmente exclusiva, né? No sentido de que os estados não produtores não sofrem esse impacto ambiental, não sofrem com o problema de infraestrutura, eles não têm a perda do ICMS. Então, esse discurso da isonomia, vamos tratar todos os estados igualmente, vamos distribuir igualitariamente esses recursos, é um discurso muito falacioso, porque, na verdade, se a gente tem o ônus de uma maneira muito mais intensa, obviamente não pode pegar o bônus que compensa isso e repartir de uma maneira igualitária, não tem nada de isonômico nisso, né? Então, eu separei aqui, para a segunda parte da minha fala, três investidas, digamos assim, que os royalties sofreram nesses últimos anos, né? Três questões em que a gente discutiu os royalties envolvendo conflitos federativos. A primeira foi a lei de partilha, a segunda foi a cessão onerosa da Petrobras e a terceira foi a redefinição das linhas de projeção, que promete gerar um novo conflito federativo. Com relação à lei de partilha, acho que todo mundo também já sabe, não precisa perder muito tempo nisso, a Lei 2.351 de 2010, que reduziu drasticamente a receita dos estados produtores no regime de partilha, que é o regime aplicável ao pré-sal e às áreas estratégicas, segundo a lei, que forem assim definidas pela União. É importante entender, o pré-sal, todo mundo sabe já, a camada, está mais que batido isso, né? A camada
geológica do pré-sal, mas a definição legislativa do pré-sal não é geológica. A definição legislativa do pré-sal é um polígono que foi traçado legislativamente. E além desse polígono, ou seja, nesse polígono é pré-sal, não é importante a questão geológica. E fora desse polígono, a União ainda pode definir, envolvendo, claro, vários órgãos da União, mas pode definir áreas estratégicas às quais também é aplicado o novo regime, que é o regime de partilha. Nesse regime de partilha, os estados perdem, sensivelmente, especialmente a participação especial, que foi suprimida, mas perdem também royalties, uma parte dos royalties. O percentual geral de royalties aumentou, mas o percentual destinado aos estados produtores diminuiu. Então, a gente tem perdas nesse novo regime. Para completar a investida, a lei que supostamente seria lei de partilha, chamada de lei de partilha, ela resolveu tratar também do sistema de concessão e se intrometer, digamos assim, nos contratos já celebrados dentro do regime de concessão. Então, também ali, ela procura diminuir a receita dos estados produtores, diminuindo de maneira progressiva essa receita, mas diminuindo essa receita para tentar beneficiar os estados não produtores. A lei, como vocês sabem, os dispositivos importantes foram vetados pela presidente Dilma, mas o veto foi derrubado no Congresso Nacional. Em resposta à derrubada do veto, 4 ADINs foram propostas, uma do Espírito Santo, outra do Rio de Janeiro, outra de São Paulo, e a LERJ propôs uma outra ADIN. A gente conseguiu eliminar, a PGE conseguiu eliminar com a ministra Carmen Lúcia, e isso ainda vai ser julgado pelo plenário. A segunda investida é a cessão onerosa. A cessão onerosa da Petrobras é uma investida que foi quase passou despercebida, mas digamos assim, uma tentativa de captura de uma receita do Rio de Janeiro de modo muito assustador, digamos assim. A Petrobras chegou, em 2010, ao seu nível crítico de endividamento, que era 34%, precisava se capitalizar, fez a operação de capitalização, na qual a União aportou. O que a União queria aportar? Qual era o projeto? A União queria aportar, queria entrar no aumento de capital com os recursos do pré-sal, ou seja, não queria colocar dinheiro, ela queria colocar barris de petróleo que serão produzidos no pré-sal. Por uma questão jurídica ligada a necessidade de você ter uma avaliação dos bens usados no aumento de capital, usados para integralizar o aumento de capital, foi separado em 2 etapas essa operação. Numa primeira operação, a Petrobras aportava títulos da dívida pública na Petrobras, e numa segunda operação que foi separada dessa, foi isolada juridicamente dessa, se celebrava um contrato no qual a União entregava, cedia onerosamente, daí uma cessão onerosa, alguns campos do pré-sal para a Petrobras, e a Petrobras pagava com os mesmos títulos que ela tinha recebido na capitalização. Então era uma operação neutra do ponto de vista da União, porque ela dava títulos e recebia esses títulos de volta, mas ela cedia o direito de exploração de certos campos não concedidos da área do pré-sal. Na época não tinha lei definindo o polígono, cedia a produção, o direito de exploração desses campos para a Petrobras a título de pagamento, no fim do dia, dessa capitalização. A lei que autorizou essa operação, a lei da cessão onerosa, a lei 12.276, ela autorizou a operação em si, ela não definiu quais eram as áreas cujo direito de produção, de exploração e produção do petróleo seria cedido, ela dispensou de licitação, que era um ponto um pouco controvertido, ela limitou a produção a 5 bilhões de barris, e ela previu royalties no artigo 5º, basicamente, estão cedendo, foram cedidos pela cessão onerosa, direito de exploração em campos que gerariam receita ao Rio de Janeiro. Luz amarela por quê? Porque os royalties estão previstos, está tudo garantido, tudo bem. O problema foi que a Petrobras começou a expor o seu ponto de vista, sua interpretação sobre aquele artigo 5º da lei da cessão onerosa. E a interpretação da Petrobras é essa que está aí no slide da Petrobras, ou seja, não há incidência de participação especial nas áreas da cessão onerosa. A interpretação da Petrobras é, como o artigo 5º falou só de royalties, não incide participação especial. A interpretação
nossa, do Estado do Rio de Janeiro, era de que o fato da lei ter falado especificamente em royalties não exclui a incidência da participação especial que está na Lei Geral do Petróleo, porque a lei da cessão onerosa ela não é um novo regime, ela é simplesmente uma autorização para uma operação específica. Então, essa disputa de interpretação gerou a ADIM 4492, proposta pelo Rio de Janeiro, em que, de maneira, isso é bom registrar, né, Léo, de maneira muito responsável, o Estado do Rio de Janeiro pediu simplesmente a interpretação conforme da lei. Houve um debate sobre qual seria a melhor abordagem desse tema, mas pediu simplesmente uma interpretação conforme da lei da cessão onerosa, para que fosse assegurada a participação especial. Havia outros pontos, como eu disse, polêmicos, como a dispensa de licitação e tal, aquela coisa toda que podia ser discutida, mas o Rio de Janeiro, de modo muito responsável, sabendo da importância da capitalização da Petrobras para o país, optou por um caminho que não colocava em risco a própria operação de capitalização da Petrobras, porque isso, claro, geraria efeitos para além da ação, e o Rio de Janeiro foi bastante responsável nisso. Os argumentos nessa ação, eu não vou detalhar eles com vocês, mas violação ao artigo 20, parágrafo 1º, né, que prevê a compensação financeira. A gente tem um argumento interessante também, porque no artigo 177, a Constituição prevê que a lei que tratar da questão das participações governamentais tem que ser uma lei que trate de uma série de outras coisas, não é o caso da lei da cessão onerosa, ela é uma lei pontual. Então a gente também argumenta isso, que para tratar desse assunto você precisaria, se você quer mudar o regime, você precisaria de uma nova lei, que foi o que a União fez com a lei de partilha, mas a lei da cessão onerosa não faz isso, ela não é um terceiro regime de exploração do petróleo. E talvez o nosso melhor argumento, né, advocaticiamente, seja a declaração do próprio presidente da Petrobras, na época o José Gabrielli, que disse que a estatal pagou sim participação especial sobre os 5 bilhões de barris de petróleo que foram cedidos para a Petrobras. O argumento dele é: a gente calculou sim o valor da participação especial, mas a gente embutiu isso no preço que a gente pagou à União. Quando ele diz isso, ele deixa claro que o interesse do Rio de Janeiro foi violado, porque a participação especial não era devida só à União, era devida também ao Estado. Então, se eles calcularam isso, levaram isso em consideração no preço e pagaram à União, pagaram a pessoa errada, tinham que ter pago ao Estado do Rio de Janeiro. E essa versão também está vinculada em apresentações da Petrobras. Por exemplo, vocês têm aí no final, está vendo? Petrobras pagará a participação especial de qualquer forma, ou embutida na valoração da cessão onerosa, ou periodicamente ao longo da produção a ser feita sob cessão onerosa. Então, fica claro que esse valor foi levado em consideração, mas não chegou ao destino que tinha que chegar, que é o Estado do Rio de Janeiro, e essa ação foi distribuída, está ao relator do ministro Gilmar Mendes, que aplicou o artigo 12, enfim, isso também vai ter um desfecho no Supremo Tribunal Federal. E a terceira e última investida, que é só para ficar de informação a vocês, é a redefinição das linhas de projeção. Há uma ação, as linhas de projeção, não sei se todo mundo sabe, mas são aquelas linhas que dividem a área cuja produção cabe a cada estado. Então, é uma divisão entre os estados da federação, da plataforma continental, da exploração do petróleo naquelas áreas. Fica pedido ali o que vai para cada estado. Ali vocês estão vendo a linha divisória entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo pontilhada ali no quadro. Essas linhas foram definidas na década de 80 pelo IBGE, com lei, decreto, enfim, toda uma regulamentação em torno disso. E essa legislação previa que os estados que tivessem grande saliência ou grande reentrância ganhariam um ponto apropriado. O que é um ponto apropriado? Quando o estado tem um litoral reto, o sujeito liga a ponta do litoral a outra ponta do litoral, e assim faz com o estado de baixo, e a bissetriz desse ângulo é o que divide essas duas áreas. Quando o estado ganha um ponto apropriado, porque ele tem uma reentrância ou uma saliência, aquele ângulo muda, e, portanto, a bissetriz também muda, e, portanto, ele pode ter maior ou menor participação nos blocos que estão ali na interseção. Então, se vocês olharem esse quadrinho, o Rio de Janeiro tem um ponto apropriado que está ali em Arraial do Cabo. Então, a linha do Rio de Janeiro faz assim, porque é um estado que o litoral é curvo. Então, não faria sentido você fazer a linha reta, porque isso atravessaria o estado no meio. Então,
tenta-se fazer algo parecido com o litoral, tenta-se retratar o litoral. Quando o Estado do Rio de Janeiro ganha um ponto apropriado, a linha que seria assim desce um pouco e a bissetriz, consequentemente, anda para lá. E o Estado ganha um pouco mais de área naquela área de exploração do petróleo. Pois bem, o Espírito Santo propôs uma ação, que virou uma ação civil originária, que é a CO 834, em que ele basicamente propõe que ele deveria ter um ponto apropriado. Essa barriguinha do Espírito Santo, o Espírito Santo não tem ponto apropriado, o Espírito Santo diz assim, eu devia ter um ponto apropriado. Se ele ganha um ponto apropriado, acho que tem um slide aqui que mostra, a linha de projeção dele anda para baixo e com isso ele ganha alguns blocos do Rio de Janeiro. Então ele está rediscutindo esse trabalho que foi feito pelo IBGE em 1980. Não sei se o Fernando Barbalho está aqui, mas é o procurador do feito, então, porque está em perícia no Espírito Santo. Então essa é uma ação importante que envolve essa rediscussão das linhas de projeção. A gente tem uma série de argumentos para evitar isso, além dos argumentos técnicos de prescrição, de tudo isso, de consolidação da situação de fato. Vocês estão vendo aí, por um estudo que foi feito pelo DRM, o professor Francisco Dourado, que hoje ele era funcionário do DRM, hoje é professor da UERJ, fez um estudo que ele mostra como outros estados da federação também teriam direito a ganhar o ponto apropriado se o Espírito Santo tiver direito a ganhar o ponto apropriado, ou seja, se aquela parcela territorial do Espírito Santo der direito a ir ao ponto apropriado, outros estados também poderiam pleitear isso, e isso promete gerar uma nova guerra federativa, uma nova guerra entre os estados, se esse troço realmente for para frente. Não faz muito sentido isso ser decidido numa ação judicial, envolve apenas aqueles estados, A ação do Espírito Santo é proposta contra o Estado do Rio de Janeiro e contra o Estado da Bahia, então só envolve aqueles 3 estados, então não faz muito sentido decidir isso pontualmente, porque isso, obviamente, tem reflexos para todos os outros estados, mas é um desses conflitos federativos decorrentes dos royalties, tá bom? A conclusão basicamente é essa, vou passar já para o Fabrício, mas a conclusão é essa, quer dizer, muito da discussão dos royalties no Congresso Nacional tem sido conduzida sem atenção às razões pelas quais os royalties existem, essa repartição do bônus sem uma repartição do ônus é realmente inconcebível, não tem nada de isonômico nisso. Foi extremamente curioso que as discussões em torno da repartição dos royalties aconteceram no Congresso, o ápice delas talvez tenha acontecido justamente quando o Rio de Janeiro sofria com o vazamento de óleo na Bacia de Campos e não houve um estado não produtor que tivesse dito alguma coisa em prol da defesa do Rio de Janeiro, da prevenção de acidentes ambientais, ninguém se dispôs a ajudar, Então, esse é o tipo de discussão que, obviamente, está muito mais ligado ao aspecto econômico do que a uma tensão jurídica aos fundamentos dessa compensação financeira. Obrigado.